Deus, por tua palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é um Deus de maravilhas, meu Deus, porque o Senhor tem riquezas insondáveis, meu Pai, por intermédio da tua palavra, Pai, nessa noite. Nós estamos diante, Pai, daquilo que vai sagrado, diante da tua palavra, Senhor. O Senhor nos graças pelas nossas vidas, Senhor. Dá-nos, Deus, um entendimento, Pai, da tua palavra, Senhor. Meu Deus, capacita, Senhor, a minha vida, Pai, para que eu possa transmitir, meu Deus, a tua palavra, meu Deus, os corações, Pai, dos meus irmãos, que o teu Espírito, Senhor, possa estar nos capacitando e nos dando entendimento da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos, podemos assentar, glorificando a Deus. Como Deus, meus irmãos. Nós todos, os irmãos, não entendem o que a gente quer apresentar. Amém? Então, irmãos, eu quero começar falando com os irmãos a respeito do que é teologia. Porque nós estamos vivendo um período, não somente esse período, mas é muito comum surgir discussões acerca desse tema, acerca dessa disciplina, da teologia consciência. Então, há algumas perguntas frequentes do que é teologia, alguns questionamentos no sentido de que se a teologia ela é benéfica, se a teologia ela é significativa à vida da igreja ou se não. É comum a gente ver, a gente se deparar com alguns questionamentos acerca da teologia. Eu não vou dizer e na verdade eu vou dizer que a gente sofre mesmo dentro da igreja, não é toda a igreja, mas parte da igreja, de alguns irmãos, um certo preconceito acerca da teologia. É muito comum você se deparar com ditados populares aí, como aquele velho ditado que Deus disse que o crente, ou se não, uma interpretação equivocada lá de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que diz que a lei mata, mas o Espírito vivifica. E essa é uma interpretação equivocada, errada disso. Então, irmãos, afinal de contas, a teologia ela ajuda. Qual que é o papel da teologia para a igreja? Qual que é a contribuição da teologia para a igreja? Amém. Amém. Então, irmãos, nós precisamos entender, antes de fazer qualquer julgamento acerca da teologia, nós precisamos entender o que é teologia. Eu gosto de uma definição bem simples da palavra, literalmente teologia, que tem um autor que diz que nós podemos dividir a palavra teologia em dois termos: teo, que é Deus, e logia, que é estudo, palavras sobre Deus. Então, nesse sentido, teologia é o estudo de Deus, é o estudo da palavra de Deus. E aqui eu já o primeiro ponto que eu quero refletir com os irmãos, porque, por exemplo, é comum nós dizermos que na teologia nós estudamos Deus, é um estudo sobre Deus, e é um termo que não soa muito bem. Por exemplo, a biologia, bio-vida, logia, estudo sobre a vida. Qual que é o campo de estudo da biologia? A vida nas suas origens. Mas Deus ele não pode ser o nosso instrumento de estudo. Nós não podemos, nós somos seres humanos e, enquanto seres humanos, nós somos limitados. Então, nós não temos a condição, Deus ele não é o nosso objeto de estudo. Amém? Então, o que nós estudamos enquanto momento na teologia? Nós estudamos aquilo que Deus se revelou a nós. Nós estudamos a palavra, a teologia, o objeto de estudo da teologia é a palavra de Deus. Amém? Então tá, vamos lá, vou dar sequência aqui, porque eu gosto também muito de um teólogo norte-americano chamado Sproul, e ele escreve um livro
E o nome do livro é Somos Todos Teólogos. E nesse livro ele defende a ideia de que todos nós somos teólogos. Porque eu concordo com ele, porque se teologia é o estudo da palavra de Deus, então todas as vezes que nós abrimos as nossas Bíblias para estudar a palavra de Deus, nós estamos estudando teologia. Nós estamos fazendo teologia. Amém? Então todos nós somos teólogos. Nós temos essa ideia. É comum essa ideia de a gente achar que teologia ela se resume aos seminários, à faculdade. Mas não. Todos nós, você, eu, você, na sua simplicidade, na sua vida devocional, quando você abre a sua Bíblia para fazer uma leitura devocional, você está estudando teologia. Todas as vezes que você pensa sobre Deus, sobre a brevidade da vida, sobre as questões existenciais, você está estudando teologia. E nesse sentido, todos nós somos teólogos, como o autor menciona, porque até mesmo aqueles que não creem, até os ateus, eles pensam, eles estudam a respeito de Deus, mas eles estudam para contradizer, mas eles também estudam teologia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos para frente. Então, quando nós olhamos, irmãos, nós definimos aí de maneira simplificada o que seria teologia, mas qual que é a importância da teologia para a igreja? E aí nós precisamos olhar a história da igreja, nós precisamos voltar lá para o primeiro século, segundo século, para o nascimento da igreja. E aí nós vamos ver que já no segundo século, eu vou falar primeiro da era apostólica, mas eu vou falar do segundo século. Deus ele vai usar muitos homens de Deus, que são chamados os pais da igreja, patrícios. E esses homens de Deus, o que eles eram, na sua grande maioria, eles eram grandes teólogos. E qual foi a contribuição deles, irmão Cleito, para a igreja? Irmãos, eles organizaram concílios, eles defenderam a fé cristã ali na sua origem, das muitas doutrinas erradas. Esses homens eles se levantaram, eles foram levantados por Deus para defender, como apologetas, para defender a Escritura Sagrada, para defender a fé cristã. Então eu poderia citar aqui, muito conhecido, acho que os irmãos todos já ouviram falar em Agostinho de Hipona. Ele é um desses pais da igreja, muito conhecido, tanto no meio evangélico, protestante, quanto no meio catolicismo romano. Tem outros Clemente, tem outros pais da igreja que foram grandes teólogos e que trouxeram uma contribuição significativa para a igreja. Aí a gente sai dos primeiros séculos, que é a era patrística, que vai até o quarto século, e aí a gente entra na era da Idade Média, onde a igreja, nós sabemos que a igreja ela se desvia do ensino bíblico, e é aquele período que muitos conhecem como período das trevas. Eu gosto muito do termo, porque mesmo naquele período Deus sempre manteve os seus, Deus sempre teve homens de Deus. Então, quando nós olhamos mesmo para esse período, onde a igreja católica predominava, nós vamos ver grandes teólogos também. Teólogos que defenderam, quando chegou na Idade Média, o homem agora se torna um ser racional. Então o homem começa a questionar a existência de Deus. E Deus, mais uma vez, levanta grandes teólogos. Por que eu estou falando isso, irmãos? Para os irmãos compreenderem a importância do estudo estruturado da Bíblia, da teologia. Deus, mais uma vez, lá na Idade Média, ele levanta homens de Deus para defender as suas doutrinas. E aí nós chegamos lá no século XVI, 1500, muito conhecido de todos, onde acontece o evento da reforma protestante. E o que foi isso novamente, irmão? Mais uma vez, Deus vai levantar homens, grandes teólogos, novamente.
né? Já tinha no período anterior, antes, pós-reforma, Deus já vinha levantando, preparando o caminho. Eu posso citar aqui o John Newton, que foi um pré-reformador. E aí Deus levanta o Martin Lutero, os irmãos conhecem essa história, ele vai pregar as teses lá no castelo de Wittenberg, na Alemanha, e aí há ali o período, há um rompimento com as tradições do catolicismo romano, e dali nasce a igreja protestante, a igreja evangélica. Ali não é que a igreja nasce ali, a igreja ali ela volta às suas origens, volta-se à Bíblia, a partir da teologia, das contribuições teológicas de Martin Lutero. Então, para isso, eu mais uma vez estou trazendo esse contexto histórico para os irmãos entenderem as contribuições teológicas para a igreja. E aí, quando nós olhamos para o nosso tempo, por exemplo, ainda mais, nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos orar para que Deus possa levantar mais homens de Deus, mais teólogos, pessoas que estudam a Bíblia de maneira sistemática, de maneira estruturada, para que possam, irmãos, trazer um ensino verdadeiro, um ensino fiel, que condiz com as Sagradas Escrituras, para que possa colocar à prova esses falsos ensinos, porque nós estamos vivendo um período em que há uma enxurrada de falsos ensinos. Então, irmãos, eu acredito que os irmãos compreenderam a importância, mais uma vez, recapitulando, a teologia não é algo que se restringe ao seminário, não. A teologia é algo que ela é muito aplicada à vida da igreja, ao crente comum, a nós, a mim, a você. Mais uma vez, sempre que abrimos as nossas Bíblias, nós estamos estudando a palavra de Deus. Sempre que estamos estudando a palavra de Deus, nós estamos estudando teologia. Amém? E ela é de suma importância, irmãos. A teologia, ela nos ajuda a preservar a sã doutrina, ela protege a igreja contra os falsos ensinos, ela promove nos crentes maturidade espiritual, ela fortalece a missão da igreja e traz clareza e fidelidade. Amém? Então, isso eu estou falando relacionado à igreja, contribuição teológica para a igreja. Mas e quanto a nós, quanto ao ser individual, quanto a mim e quanto a você? Irmãos, nós precisamos entender que nós fomos criados com um propósito. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, com o propósito de relacionar-se com Deus. Amém? Então, nesse sentido, o estudo estruturado da Bíblia, a teologia, ela vai nos encaminhar, nos direcionar para um relacionamento com Deus, não segundo o meu querer, não segundo as minhas expectativas. Porque, irmãos, o nosso desafio, o desafio do crente, é viver não segundo as suas próprias expectativas, segundo os seus próprios achismos, é se relacionar com Deus conforme a vontade de Deus. E como é que a gente, como nós sabemos a vontade de Deus? A partir das Escrituras Sagradas, a partir da revelação de Deus. Amém? Então, no plano individual, a teologia ela não exclui o crente. Não é isso. No plano individual, a teologia ela coloca no coração do crente. Como ela dá diretrizes, ela dá um direcionamento de como nós devemos nos relacionar com Deus, como nós devemos nos relacionar com nós mesmos, com o próximo, como nós devemos cultuar a Deus. Isso tudo é muito importante. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos lá. Então vamos caminhando para frente aqui. É um estudo bem complexo, irmãos. Eu ainda nem entrei, estou só ainda na introdução aqui do que seria a teologia. Ainda nem entrei nas nossas doutrinas propriamente dito, que a gente vai estar falando aqui, eu estou falando somente da primeira doutrina. Mas o que é a ideia do projeto aqui? Apresentar as doutrinas da teologia sistemática.
E o que é a teologia sistemática? A teologia sistemática é uma área da teologia que estuda as nossas doutrinas. E quais são as nossas doutrinas aí? São várias. A teologia sistemática ela estuda, são várias as doutrinas, nós não vamos ter tempo de estudar todas elas. Amém? Aqui nós vamos estar vendo com os irmãos. Hoje nós vamos ter uma noção aqui sobre bibliologia, que é o estudo da palavra de Deus, o estudo relacionado sobre a Bíblia. No dia de hoje a gente vai focar nessa questão. Nos estudos sequentes, a gente vai estar vendo aqui sobre a teologia própria, que é a doutrina da pessoa de Deus e seus atributos. A gente vai estar falando sobre cristologia, que é o estudo sobre a pessoa de Deus, Jesus Cristo. Pneumatologia, que é o estudo sobre a pessoa do Espírito Santo. A amatologia, que é o estudo sobre o pecado. A soteriologia, nós vamos estar falando aqui também, que é o estudo sobre a salvação. A eclesiologia, que é o estudo sobre a igreja. E por último, a gente vai estar falando sobre escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Então, irmãos, eu tenho certeza que vai ser bênção, eu tenho certeza que vai trazer clareza sobre a vida de vocês, a gente vai edificar a vida de vocês, vocês vão poder ter um entendimento. O desafio nosso aqui, os meus amigos aí também estarão aqui pensando. O nosso desafio, vocês podem ficar tranquilos, eles são melhores do que ele. O nosso desafio aqui é tornar isso simples para a vida de vocês, para que vocês possam compreender essas questões. Essa questão da bibliologia, a questão da doutrina da salvação, da eclesiologia, a doutrina da igreja, a pessoa de Deus, a identidade de Deus, a pessoa de Cristo, a pessoa do Espírito Santo. E nós finalizaremos aí com a escatologia, fazendo aí umas noções simples, mas de muita utilidade para a nossa vida, correlacionado ao estudo das últimas coisas. Amém? Glória a Deus. Compreenderam? Dúvidas, perguntas? Amém? Então vamos entrar então no tópico aqui propriamente dito, que é a minha proposta, que é a bibliologia. E eu quero citar aqui 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. 2 Timóteo 3, versos 16 e 17. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Amém? Toda a escritura é inspirada por Deus. E a bibliologia é essa área dentro da teologia sistemática que trata a respeito do estudo da Bíblia, a origem da Bíblia, a inspiração, a autoridade e a importância desse estudo para a nossa vida, para a vida do crente. Amém? O vocábulo Bíblia, o que é a Bíblia? O que é Bíblia para você? O vocábulo Bíblia, a palavra Bíblia, ela vem do grego, ela tem origem no grego original do Novo Testamento, e ela vem do vocábulo Biblos, que traz a ideia do rolo de papiro, que tinha um tamanho pequeno e era chamado de Biblion. Então a nossa Bíblia é um conjunto de pequenos, na sua formação, ela é um conjunto de livros, dos rolos de papiros. Traz a ideia aqui de biblioteca, de conjunto de livros. Isso é o termo aqui, literalmente. Então, Bíblia é esse conjunto de livros, esse compilado de livros. Mas nós sabemos que o seu significado vai muito além desse termo técnico. Nós sabemos que, na verdade, a Bíblia ela é
Amém? Ela é a palavra de Deus. A Bíblia ela vai trazer em vários versículos aqui, que eu quero citar rápido para os irmãos. João capítulo 17, verso 17, vai dizer que a Bíblia é a verdade. Lucas 11, 28, esse diz: olha, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e observam. Então ela é a verdade, ela é a palavra de Deus. Colossenses 3,16 diz que a Bíblia, olha só, a palavra de Cristo, que a palavra de Cristo habita em vós ricamente. Então a Bíblia é a palavra de Deus, a verdade e a palavra de Cristo. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 26. Livro da lei. Livro da lei. Salmos 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita. Então, só que você está dizendo que a Bíblia é a lei do Senhor. Então são vários os termos ali que a Bíblia usa para referenciar a si próprio. Sagradas Escrituras, espada do Espírito, a verdade. Amém? Então a Bíblia, esse conjunto de livros, são 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento. Tem essa divisão na Bíblia, a Antiga Aliança e a Nova Aliança. 39 livros no Antigo, na Antiga Aliança, e 27 livros no Novo Testamento. Ela foi escrita num período de aproximadamente 1.600 anos. Do primeiro livro ali, que é o Pentateuco, a primeira divisão da Bíblia é o Pentateuco. Nós cremos, a tradição, a igreja e a tradição judaica crê que os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos